Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, iremos examinar como o Angular suporta a validação de dados de formulário de uma forma simples e, ao mesmo tempo, garantindo uma boa usabilidade e acessibilidade para os usuários. Examinemos aqui esse formulário que tem um campo texto, que tem propriedades que estão sendo controladas, como, por exemplo, o tamanho mínimo e máximo, ou se caracteres inválidos podem ser entrados ou não. E a mesma coisa vale para o segundo campo, que aceita números dentro de uma certa faixa. Quando a gente olha esse código, a gente vai observar que o Angular permite que nós associemos a cada campo, seja ele texto ou número, um determinado modelo. E através da definição desse modelo, nós podemos colocar propriedades especiais. Por exemplo, uma vez que eu defino que esse campo ele é do tipo Angular text value no modelo, eu posso controlar, por exemplo, o tamanho mínimo, o tamanho máximo em termos de caracteres e um padrão associado à expressão regular. Notem aqui embaixo que se eu defino uma outra input como number value, posso controlar qual é o valor mínimo do campo, numericamente falando, e qual é o valor máximo do campo. E isso me dá então uma capacidade interessante de validação ao mesmo tempo que o código, notem, é bastante simples de ser lido e mantido. E quando eu olho, por exemplo, agora o segundo formulário, eu tenho ainda a capacidade de exibir qual que é o tipo de erro associado à entrada de dados do usuário. Por exemplo, se o texto é muito curto, ou se eu, por exemplo, digitei um caractere, ou, por exemplo, se eu nada digitei naquele campo. Notem que isso também pode ser feito de uma forma simples no Angular, desde que eu faça o seguinte, uma vez que eu defino um determinado texto, eu vou dizer que ele pertence ao ngModel chamado form text value. Ou seja, não é um campo qualquer, é um campo associado a um formulário que pode ter o seu estado global válido ou inválido. E uma vez que o seu estado esteja inválido, eu posso manipular a propriedade de erro daquele formulário e, conforme ela esteja habilitada ou não, verdadeira ou falsa, exibir mensagens personalizadas para o usuário final. Isso é interessante porque, como vocês podem perceber, a gente consegue exibir mensagens muito interessantes controlando o erro ou a ausência daquele erro associado a um formulário. Em resumo, a gente tem no Angular uma capacidade interessante de criar validações de campo ao mesmo tempo que a gente mantém o nosso código simples.